toda doença é considerada discriminatória se você for demitido? Ou tem as diferenças de algumas doenças sim, outras doenças não? Como é que a gente pode entender, né? Para quem está nos ouvindo aqui. Mas agora a pessoa sofre de enxaqueca, né? Então, também é discriminação? Fui demitida? Ou não? Ou tem um rol de doenças que o judiciário entende que se essas doenças acometerem um colaborador e ele for demitido sem um motivo, né, razoável, por exemplo, pelo menos razoável, vai ser por discriminação, vai ser caracterizada discriminação. Tem essa diferença? Então, nós temos uma súmula do TST que foi simulada em 2012, já tem um tempinho já, né? E ali ela traz alguns exemplos de doenças que são já caracterizadas, já são presumidas como doenças discriminatórias. O exemplo que a gente já citou é obesidade mórbida, depressão grave, que ultimamente já está sendo considerada, HIV também, no exemplo que o doutor Heleno trouxe. Então, tem algumas doenças, além delas, tem hanseníase, tem lúpus. Então, tem algumas doenças que o TST já entende que quando há demissão e aquele empregado, ele tem essa doença, já se entende que foi uma dispensa discriminatória. Por conta daquela doença. O empregado com câncer, ele foi demitido, então a justiça já entende que o motivo foi por uma dispensa discriminatória, só pelo fato de o empregado estar com essa enfermidade. Mas não são todas as doenças que a justiça já vem entendendo assim. Só que aí, por ela não entender, abre um leque enorme, né? Até porque a gente não pode ali exemplificar todas as doenças, como você falou. É um funcionário que sofre de uma enxaqueca. Se ele for demitido, ele ali comprovando junto à justiça, levando provas de que aquela enxaqueca foi o motivo da dispensa dele, pode ser considerado também, isso, né? Pode ser considerada como uma dispensa discriminatória. O que muda? Essas doenças que a gente já citou aqui, o TST entende que fica a cargo do patrão demonstrar que não foi por conta dela que você foi demitido. Aí ele tem que trazer todo o arcabouço lá de provas dele, demonstrando que, olha, a produtividade caiu, o trabalho dele caiu, não bateu meta por esse período e tal e tal. Fica a cargo do patrão demonstrar isso. E a gente vê, então, a importância que a empresa acompanhe, de fato, sim, o colaborador, né, saiba de todos os passos trabalhistas dele, né, dentro do ambiente de trabalho, o que ele faz, o que ele deixa de fazer, se ele é produtivo ou se ele não é. Acompanhar todo aquele histórico dele. É um alerta para as empresas, né, porque na hora da demissão ela pode ter um problema com isso, se ela não alertou para isso, de que aquele colaborador estava doente, né, que de alguma forma ele caiu a produção, ou até nem caiu, mas tinha aquele motivo, e não fazer essa dispensa, porque ele pode ter consequências, né. Então é um alerta para o empregado, que se sofre a doença, saber que ele tem direitos que o protegem, e para o empregador que o direito dele como empregador, né, o poder dele tem um certo limite, né? Isso. A gente entende isso. Isso, verdade. Interessante, a Stephanie pontuou, quando ela fala que o rol de doenças é exemplificativo. Isso. Qual é a diferença do exemplificativo para o taxativo para você que nos assiste? Às vezes a lei ela determina coisas que são pontuais, específicas, que só estão amparados pelaquela norma. Não é o caso da possibilidade da doença discriminatória, da dispensa, melhor dizendo, da dispensa discriminatória. A lei ela deixa em aberto. Ficou caracterizado, pelo que eu entendi, doutora Stephanie, ficou caracterizado que a demissão foi discriminatória por qualquer razão que seja, aí vem um amparo da lei protegendo o trabalhador dentro das regras que nós vamos falar daqui a pouco, que é uma reintegração, uma indenização por dano moral e por aí vai. Então, quando se fala hepatite também, o lúpus que você falou mais hanseníase, obesidade mórbida, o próprio alcoolismo, às vezes a pessoa sofre dentro do trabalho e não sabe como agir e ele já é um alcoólatra, é um doente, entendido pela lei, fundamentado. Então, ele tem que ter um acompanhamento, a empresa tem que respeitar e entender e controlar e dar a melhor solução possível. A empresa tem que entender que aquele colaborador, ao passo que ele foi importante na história de crescimento da empresa, somou nos resultados da empresa, quando ele passa por alguma dificuldade, e é uma dificuldade grave para ele não pode ser descartado. Ele também tem que ser respeitado na dignidade pessoal dele como uma pessoa útil.
Doutor Helena, até em complemento pela fala do senhor, né, quando o senhor fala a empresa tem que ter o respeito, o entendimento, eu imagino que para ser caracterizado, né, a questão da dispensa discriminatória, a empresa de fato teria que ter o conhecimento, certo? Os seus exemplos e tudo mais. Porque querendo ou não, pode haver aquela coincidência da empresa não saber e tudo mais. Mas todos os exemplos que o senhor citou e a sua fala bem pontual demonstra. A empresa tem que ter o conhecimento, né? O trabalhador tinha, por exemplo, obesidade, alcoolismo, sofria com alcoolismo. Mas mesmo assim demitiu, sabendo que a pessoa estava em tratamento, mesmo assim demitiu. Aí sim a dispensa discriminatória, né? O que demonstra que a empresa realmente tinha tá a parte da situação. Perfeito, Alex.